Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Meu nome é Jaqueline Nunes, sou terapeuta e faço essa terapia integrativa, onde entra psicologia, psicanálise, filosofia. E hoje vamos falar sobre a diferença entre quem eu penso que sou e quem eu estou sendo. É uma jornada psicológica, psicanalista, é uma jornada filosófica, onde a gente vai entrar na nossa autoconsciência, né? Quem eu penso que sou sobre mim não significa que eu sou. Não significa que eu esteja fazendo. E aqui tem uma distorção, né? É uma diferença, tem uma distância muito grande entre a imagem e a essência. Então, assim, eu vou ler um textinho para poder introduzir um pouco, para a gente entrar um pouco no clima, que diz assim: vivemos uma tensão interna constante entre quem acreditamos ser e quem realmente estamos sendo no dia a dia. Criamos uma identidade baseada em experiências, crenças e expectativas externas. Mas nossas ações e escolhas nem sempre refletem essa construção. A grande questão é: quem sou eu de verdade? Sou a imagem que construí ou as decisões que eu tomo no presente, no dia a dia? Então essa live, ela é uma imersão, é uma imersão profunda, né? Para desmontar essa ilusão. E tudo bem se a gente tem essa ilusão. O importante é a gente detectar essa ilusão, né? Essa máscara que a gente se coloca e detectar isso e ter essa consciência para poder a gente avançar, para a gente levar a um nível de consciência mais autêntico e libertador. É libertador você ser quem você quer ser. Só que quando você não sabe quem você é, você vive um mundo de mentira, onde você fica chateado porque o outro não valida aquilo que você acha que você é. Entende isso? Se alguém fala: poxa, você foi de um modo, sei lá, que você na sua cabeça você não foi. Mas caramba, se uma, duas, três, quatro pessoas estão falando a mesma coisa sobre você, será que não é a hora da gente parar um pouquinho e analisar? Será que essa pessoa tá certa ou essa pessoa tá sendo chata? Será que essa pessoa tá me criticando demais ou será que essa pessoa tá enxergando algo em mim, sobre mim, que eu não tô vendo? E olha que eu não tô falando qualquer pessoa, eu tô falando daquelas pessoas que convivem com a gente, que nos amam, que nos cuida, que nos acarinha, que querem nosso bem, né? Então, bem-vindo a todos. A gente vai falar isso, primeiramente, sobre uma perspectiva psicológica mesmo, sobre a sua identidade. Lembrando que as lives, essas lives terapêuticas, elas nos trazem uma condição de liberdade mesmo, sabe? Porque às vezes a gente se prende tanto ao passado, prende tanto aos nossos pensamentos que são enganosos, prende tanto a coisas que não combinam mais com a gente, que a gente deixa de viver o presente e nos preparar também para um futuro melhor. Às vezes a gente se emaranha numa autocomiseração, num autolamento, só que a gente não entende que depende da gente modificar o nosso futuro e o nosso presente. Então, essa abertura de consciência que eu venho trazer, essa abertura de pensamento, muitas das vezes vai te chocar. Vai ter coisas que eu vou falar que você vai se sentir constrangido consigo mesmo. Aonde você está, é você com você. Eu não tô te vendo, né? Você tá fazendo as suas próprias reflexões, os seus próprios desafios internos, as suas próprias movimentações de melhoria. Só que isso incomoda às vezes a gente. Quem gosta de olhar para dentro de si e ver que tem alguma coisa aí que não tá legal, que não tá se encaixando? Isso não é pro mal. Isso é pro bem. A partir do momento que numa batalha você descobre quem são seus inimigos, fica mais fácil combatê-los. Fica mais fácil você pegar um novo caminho, uma nova rota. E é sobre isso que estamos falando aqui todas as sextas-feiras. E hoje o tema é, né, o que eu penso, a diferença, né, entre quem eu penso que sou do que eu estou sendo de fato, de verdade, na realidade, no meu dia a dia, nas minhas ações. E aí sempre trazendo o teu psicológico, psicanalítico, filosófico. Essa integração é muito boa, sabe? Porque abrange a nossa perspectiva para alinhamento da nossa alma, corpo e espírito. É a tríade do ser. É pensamento, são as emoções, são as minhas ações, são as minhas habilidades, comportamentos. É a administração da minha mentalidade, do meu pensamento, a administração das minhas emoções. Com esse aparato de materiais e ferramentas para a gente utilizar. Então, bora lá. A psicologia da identidade, o que sustenta quem eu penso que eu sou. Então, a identidade é um mosaico complexo, formado por memórias e experiências passadas. Já começa por aí. Então, vou falar primeiro os tópicos e depois eu vou
destrinchar cada um deles. Então, na psicologia, a gente trabalha muito sobre memórias e experiências passadas, narrativa interna e papel do inconsciente. Então, como assim memórias e experiências passadas? A nossa identidade, ou seja, quem realmente somos na nossa essência, é fortemente influenciada pelo que já vivemos. Então, hoje, as suas reações frente a qualquer circunstância tem muito a ver do que você já passou, da carga que você traz do passado, das experiências que você teve no passado, dos pontos de vista que você teve naquele momento, naquele episódio, das mágoas que porventura você carrega e nutre. Então, por exemplo, se eu tive uma experiência de namoro aonde todos os namorados, ou a maioria, eu fui traída, a minha concepção de relacionamento é diferente de quem teve um relacionamento saudável. Concorda? Por isso que é altamente perigoso a gente dar opinião para quem não pediu. Por isso que é altamente perigoso a gente tomar tudo com base naquilo que a gente acha. Porque o que eu acho é sobre a minha experiência. Só que a minha experiência é limitada. Por isso que é importante a gente abrir o ouvido para entender, para ouvir o pensamento do outro, o ponto de vista do outro, porque o outro tem outras vivências sobre o mesmo ponto, sobre o mesmo fato, sobre o mesmo assunto. Entende? Narrativa interna. E aí a gente cria narrativa na nossa cabeça, histórias na nossa cabeça, e a gente acredita nela como se fosse verdade. Se eu acredito que eu sou uma pessoa boa, se eu acredito que eu sou uma pessoa empática, que eu faço bem ao outro, na minha cabeça eu sou amorosa, carinhosa, atenta às necessidades do outro, empática. Mas será que na realidade eu não estou sendo uma pessoa extremamente egoísta, querendo fazer o bem, esperando algo em troca? Olha a diferença. Será que se eu fizer uma boa ação hoje e não receber um obrigado ou numa devolutiva, eu quando precisar, a pessoa que eu ajudei não me ajudar, será que eu vou ficar altamente irritada com isso? Porque se eu ficar, eu não fiz isso de bom grado. Porque eu sou empática, porque eu sou boa, porque eu sou generosa. Eu fiz esperando o retorno. Entende isso? Mas na minha cabeça eu sou uma pessoa, dando exemplo, mas na minha cabeça eu sou uma pessoa muito empática, muito generosa. E tem também o papel do inconsciente. Eu já expliquei aqui o papel do inconsciente. Ele é um reservatório que ele não cessa. Ele é um poço sem fim, sabe? Então, tudo aquilo de bom, de ruim, principalmente de ruim, que é a nossa mente consciente, a nossa mente pensante, a nossa mentalidade quer esquecer, bota pra lá. Não significa que a gente não lembra, que não acontece mais, que isso não interfere na nossa vida. Interfere e interfere muito, de uma forma que a gente nem se dá conta. Daí as nossas reações impetuosas vêm muito do inconsciente. Então, sobre o que sustenta quem eu penso que sou, ele está atrelado à memória e experiência dos acontecimentos passados, da historinha que você conta na tua cabeça sobre quem você é, quem você acha que é, e muitas das vezes você não é nada disso. Tanto do bom quanto do ruim, tá, gente? Por exemplo, eu dei o exemplo da empatia, né? Vou dar outro exemplo aqui. Na verdade, eu vou repetir só para fazer o contraponto. Então, eu acho, exemplo, eu penso que eu sou uma pessoa empática, caridosa, generosa, faço uma boa ação. Beleza. Agora, se eu preciso, né, de algo e essa pessoa que eu ajudei não me der um retorno, não me ajudar, eu fico brava, porque eu ajudei quando ela precisou, agora que eu preciso, a pessoa... Bem, então você ajudou já com uma intenção. Porque o fato da pessoa não poder te ajudar naquele momento, isso não poderia influenciar em você. Se você é uma pessoa generosa, genuinamente empática. Então eu penso que eu sou uma pessoa melhor do que eu tô sendo de fato e de verdade. Agora, do outro lado, eu me sinto insignificante. Eu penso que eu sou insignificante e insuficiente para as coisas. Então, eu entro numa empresa onde a minha experiência profissional é infinitamente menor naquela área que eu entrei. Exemplo. E nisso eu vejo os colaboradores, outros, né, ali, com uma experiência, com uma capacidade administrativa naquele ambiente de trabalho, naqueles afazeres ali, muito melhores que o meu. Aí imagina, eu penso que eu sou insuficiente, que o que eu tenho a agregar não é muita coisa e tudo mais. Mas, aí eu começo a me recolher. Mas, o que a gente pensa sobre a gente e as nossas ações? Será que... Por quê? Eu posso não saber ali, de fato, o ofício do trabalho. Mas a minha experiência de vida, será que não pode ajudar a solucionar uma problemática de que aquelas pessoas não passaram e eu passei, eu posso agregar valor de algum modo ali?
Mas se eu achar que na minha cabeça eu sou insignificante, eu não tenho nada a acrescentar, que eu não tenho nada a agregar, eu posso me recolher, ficar ali quietinha. Só que a minha experiência de vida, ela pode equilibrar a minha falta de experiência profissional naquele momento, aonde eu vou ter tempo hábil para aprender à medida do que eu queira, né? Então, tanto para o bem, tanto para o mal. Nosso pensamento não é nossa consciência, entende? E aí o exemplo prático disso é o seguinte, uma pessoa que possa ser generosa, altruísta, aquilo que eu falei. É o exemplo tanto do bom, eu acho que eu sou mais do que eu sou, ou eu acho que eu sou menos do que eu sou de verdade, tá? E um olhar psicanalítico para isso, a gente falou do olhar da psicologia, mas o olhar psicanalítico para isso é aquela história do id, ego, superego, que Freud traz pra gente, né? Então o que é o id? É os nossos impulsos e desejos reprimidos, é aquilo que você quer fazer, é o carpe diem, é o aqui agora, eu não quero pensar no amanhã, viva como se o amanhã não existisse. Ai, oh! Mas amanhã existe. Amanhã existe. Para algumas pessoas não, infelizmente, mas vamos colocar que amanhã exista pra gente, né? Então, a gente não pode viver de um modo vida louca. O ego, ele é o mediador entre nossos impulsos, nossos desejos e a realidade. Aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu não posso fazer. Há limite. O seu limite termina quando o do outro começa. E aí tem o superego, que é aquelas regras nossas, né? Que são interiorizadas, que a gente aprende com a nossa mãe, que a gente aprende na escola, que é respeitar o outro. Aquelas regrinhas universais que a gente interioriza, o nome disso é caráter. Caráter, tem gente que tem gente que não. Então esse superego, ele nos ajuda a modular um pouco isso. Ele nos ajuda a modular sobre nossas ações, impetuosidades. E aí entra aqui, o problema surge quando criamos o eu idealizado, aquela narrativazinha, sabe? Aonde eu acho que eu sou assim, então eu sou assim, acabou e você tem que engolir farinha que eu sou assim. Então é a imagem que queremos sustentar para os outros e para nós mesmos, mas agimos em total contradição. E ficamos chateados quando alguém fala que a gente está sendo aquilo que a gente está sendo ser. Entende isso? Já ocorreu isso? Exemplo, se eu tô com uma pessoa extremamente grosseira e eu falo, nossa, você tá sendo grossa. Eu não sou grosso. Aí começa a ser mais grossa ainda. Calma, eu tô calmo. Que isso? Pra que isso? Oh! Será que você não tá percebendo? Não, às vezes não. Às vezes a pessoa não tá percebendo. Não significa que eu tenho que aturar. Não significa que você tem que aturar. Ou uma pessoa altamente expansiva, inconveniente. Quem já viu isso? Pessoa que não tem noção que é expansiva. Ela acha que não é. Ela pode, tudo bem. Isso é com ela. Agora, eu não sou obrigada a aturar. Você não é obrigada a aturar. Então, se cada um cuidar de si e da sua parte, o ambiente fica melhor. Mas não, a gente quer cuidar do outro. Se a gente ouve alguma coisa, se a gente vê alguma coisa, a gente via pro outro falando, lembrei de você, ó. Então, a fulana precisava ouvir isso, a ciclana precisava ouvir isso. Mas se você tá aqui, é você que precisa ouvir isso. Então se coloca sempre em processo de modificação e mudança, ao invés de lembrar que o outro precisa de modificação e mudança. Deixa o outro com o outro. Deixa o outro com ele mesmo. Lembra, a gente não controla as pessoas. A gente não modifica ninguém. A gente pode modificar a gente, nem isso a gente consegue muitas das vezes. Entende? Então, o que você faz quando ninguém está olhando é o que realmente revela quem você é. Quando as cortinas se fecham, quando a luz se apaga, quando a plateia vai embora, quem você é? Lembra que eu contei uma vez a história do mosteiro, aonde o mosteiro estava precisando de obra? E aí o monge-chefe, né? Não sei nem se é assim que se fala, mas vamos dizer que seja. O monge-chefe falou, olha, precisamos de obra, só que não temos recursos financeiros. Faz o seguinte, vocês vão na cidade vizinha, peguem o que vocês puderem, pra gente poder, dos outros, pra gente poder vender e fazer o recurso financeiro pra fazer a obra. Mas só tem vamos botar, um cuidado aí que vocês têm que tomar. Qual? Não deixar ninguém pegar vocês, que senão vai ficar ruim pra gente. Tá, aí os monges todos foram, cada um escolheu um horário que na sua cabeça imaginava que não haveria problema, ninguém ia pegar eles e tal. E aí o monge-chefe, passeando pelo mosteiro, viu um monge único que ficou lá. Aí ele falou assim, ué, você não obedeceu as minhas ordens? Eu falei pra você, né, pra todo mundo ir na cidade vizinha pegar o que pudesse pegar pra gente vender e fazer o recurso financeiro. Aí o monge falou pro monge-chefe assim, você falou isso, mas você também falou que não era pra ninguém pegar a gente fazendo.
Não era para ninguém saber o que a gente estava fazendo. Só que eu estou sabendo. Então eu obedeci. Se eu estou sabendo, eu não faço. Ou seja, a sua consciência, a sua intenção diz muito mais sobre quem você é do que você aparenta. Às vezes eu estou dando um conselho, exemplo, às vezes eu estou dando um conselho para alguém, mas qual é a minha intenção nesse conselho? Nessa sugestão, nessa orientação? É realmente o bem da outra pessoa ou manipular a situação ou a outra pessoa para que o resultado venha me beneficiar? Entende isso? E isso pode ser de uma forma intencional ou inconsciente. Independente, isso não é justificativa. Porque o caos vai estar formado. Porque a injustiça e a maldade vai estar formada. Mesmo sem a gente fizer sem a intenção. Não tem aquela frase assim, é uma frase popular, mas é verdade, boa intenção, o inferno tá cheio. É isso. Então, a sua intenção é genuína em ajudar? Ou a sua intenção é fazer com que a pessoa faça aquilo que você quer que a pessoa faça? Sem dar opção de escolha para a pessoa. Sem dar aquilo que a pessoa carrega, que é o poder de raciocínio e decisão. Se você dá uma sugestão, uma opinião, e a pessoa não faz aquilo que você sugeriu, você fica chateado? Por que você deveria ficar chateado se a vida dela não é sua? Você apenas deu sua contribuição, se a pessoa refletiu, a pessoa tem filtro. Sabia que as outras pessoas também têm as vivências dela? O poder de raciocínio, o poder de decisão, porque a vida é dela, não sua? Ela pode escolher se ela atende ali a sua orientação ou não, ou parte da sua orientação, aquilo que couber para ela. Ela pode errar e tudo bem, ela aprendeu. Então é isso. Você fica chateado? Mas não é pra você ficar chateado. Quantas vezes você já se sugeriu algo, já se prometeu algo, já se orientou você com você mesmo na sua reflexão, você já se acolheu de algo? Nada, meu amor. E você mesmo fez tudo ao contrário do que você se prometeu. Aonde você deveria ter a sua administração, que é sobre você mesmo, você não consegue, você quer que o outro... Para! Para! E o legal é que o título da live, quem você pensa que é? Foi proposital. Quem a gente está pensando que a gente é, cara, na fila do pão do outro? Na fila do pão do outro. Se nem na nossa fila do pão a gente tá lá atrás. Entende? Então muitas vezes a gente passamos a vida tentando corresponder idealização do outro, né? Mas nos sentimos exaustos, porque todas as vezes que a gente cria uma máscara, tá? Isso cansa demais. Isso cansa demais. E uma hora a máscara vai cair. Cara, quando você menos esperar, a máscara vai cair, você vai passar vergonha. Eu vou passar vergonha. Porque não se sustenta, isso é exaustivo demais. Entende? Então, se eu idealizo algo que não é sustentável para mim, que não é uma verdade para mim, o verdadeiro eu clama para ser visto. E ele vai aparecer. Igual quando a gente aterra mar. Tinha uma frase que minha avó falava, minha mãe também falava, que assim, que a gente aterra o mar, mas tem uma hora que o mar vem buscar o lugar dele de volta. É a mesma coisa. Você se camufla, tem hora que o seu eu verdadeiro vem para fora. Então por que você, ao invés de gastar energia tentando se forjar, se mascarar, ser quem você não é, você não se modifica de fato? Você não entra numa jornada de autodescoberta, de uma autoconsciência, de um autodesenvolvimento pessoal para você ser de fato quem você quer ser. Olha aqui que mais genuíno, que mais saudável, que mais bonito. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu sou invejosa. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu sou cri-cri, mimizenta. Eu quero ser uma pessoa melhor, sou altamente grosseira, ignorante. Por que você não tenta fazer esse movimento para se mudar de fato, ao invés de se mascarar, falar coisa que você não é, mas daqui a pouco você tá aí distribuindo patada? Eu quero ser menos insegura, eu sou muito insegura, eu quero ser mais confiante. Aí, por que você não faz esse processo, ao invés de ficar fingindo que você é confiante, mas para sua confiança, para sua pseudo-confiança ser mostrada para as pessoas, você tem que diminuir o outro. Diminuir quem tá dando certo, só para não ser aparente a sua falta de confiança, a sua insegurança, a sua falta de conquista. Entende isso? Porque a gente acaba sendo pessoas ruins. A gente se mascarando, a gente pensa
que tá passando batido, não tá. Porque assim, tem pessoas que tentam modificar, mas não tentam, na verdade, né? Só que quer modificar, não consegue. Quando o outro modifica, a inveja é tão grande, o baque é tão grande de que assim, impossível não é porque fulano conseguiu, então por que eu não? Ao invés de você celebrar com o outro, você... mas também, né? Começa a invalidar a conquista do outro. Cara, que feio. Que feio. Aí se o outro cai, ou se o outro tropeça, ou se der alguma coisa no meio do caminho do outro lá, você vai e julga e critica lá. Tá vendo? Sabia. Sabe o quê, cara? Sabia nada. Sabia nada. Eu acho legal, assim, legal que eu digo assim, né? Ironicamente, eu acho engraçado, assim, a gente criticar a queda do outro, só que a gente nunca teve a coragem e disponibilidade de subir até onde o outro subiu. A gente só tá no raso. O outro teve a coragem, tudo bem ele cair, daqui a pouco ele sobe de novo. Porque ele já conheceu o caminho, e você que nem o caminho conhece? Só tá olhando de longe. Entende? E quem é de verdade, quem se trata de verdade, vive numa verdade genuína de quem seja, isso produz resiliência. Então, por mais que o meio do caminho seja contrário, tenha dificuldade e tudo mais, você consegue, mesmo a duras penas, se sustentar. Quem vive de máscara, no primeiro desafio, quebra e mostra as suas garras. É perigoso isso, gente. É muito perigoso. Entendeu? Então, o exercício prático é o seguinte, tá? Lembra? Terapia na prática? Então, a cada ponto eu tô trazendo uma prática para vocês treinarem. E é importante que treinem, tá? Então, exercício prático sobre isso. Você pega uma folha, dobra. Dobra mesmo. Pega uma folha 4. Pode ser folha 4, pode ser folha de papel de caderno, pode ser. Aí você dobra no meio, aí abre. Aí tem aquela marquinha no meio, né? Aí de um lado, tá? Você escreve as características que você acha que tem. Que você acredita que é. Então eu sou uma pessoa boa, eu sou... né? Bota lá suas qualidades. Eu sou paciente, enfim, bota lá. Do outro lado, ali do lado mesmo, né? Na mesma face ali da folha. Do outro lado, você coloca as suas reações diárias. Entendeu? Por exemplo, sou paciente. Então, eu acredito que eu seja paciente. Do outro lado, você pensa a última experiência que você precisava ter paciência e não teve. Anota. Sobre aquilo, você vai voltando, igual rebobinar a fita. Qual foi a outra experiência que eu precisava ter paciência? Eu tive paciência? Não. A outra antes dessa? Aquele momento que eu precisava ter paciência? Eu tive? Não. Então você não é paciente. Porque também a outra pessoa... Não, isso é justificativa pro erro. Isso é justificativa pro erro. O que é a diferença da explicação e justificativa? Exemplo, repetir de ano. Exemplo. Explicação porque eu repeti de ano, eu não estudei. Ponto. Explicação. Eu errei, não passei de ano letivo. A explicação foi porque eu errei. Eu não estudei. Acabou. O próximo ano eu vou fazer diferente. Justificativa é você passar pano pra você. Mas também o tempo da prova foi menor do que o de antes. Porque tava muito barulho, eu não consegui me concentrar. Porque em cima da hora, na hora que eu ia estudar, acabou a luz. Porque a prova tava mais difícil. Deu um negócio lá, apareceu um negócio da prova que a professora não deu. Entende a diferença da explicação para a justificativa? E aí a justificativa tende a você terceirizar a responsabilidade e culpabilizar o outro pelo erro que foi somente seu, independente do outro. Porque se o outro é grosseiro com você, você tem um raciocínio, você não é um instinto animal que é irracional. Você é um ser humano onde há habilidades de raciocinar. Há habilidade de administrar pensamento, emoção e comportamento. Se ainda não aprendeu, não é justificativa. É uma explicação que você pode começar a aprender agora e fazer diferente. Então, voltando ao exemplo, se uma pessoa é grosseira com você, você pode acabou por aqui, ou você pode bater boca. Entende? Então, é uma escolha sua.
Aí se eu perguntar, por que você foi grosseira com a pessoa? Ah, porque ela foi grosseira comigo primeiro. Tá, mas você tinha a opção de você somente se retirar. Entende isso? Então, não justifica suas falhas pela falha do outro. O outro é o outro. Eu sou eu. Você é você. Então, faça esse exercício. É legal, é muito interessante. A gente descobre muita coisa. E sobre o olhar filosófico, né? Ser ou estar, né? Exemplo. Mães. Quem aqui é a mãe vai entender, tá? Eu sou uma pessoa, exemplo, eu sou uma pessoa paciente, só que eu estou num momento de tanta exaustão que eu tô sem paciência nenhuma. É uma fase aonde está tendo tanta coisa acumulada e eu não estou sabendo administrar. Tá? Ah, é por causa dos filhos? Eles estão contribuindo, mas não é por causa deles, porque tem ocasiões também que elas, no meu caso, né, que são meninas, estão tão agitadas, mas eu consigo me manter calma. Então não diz sobre ela, diz sobre o meu estado de espírito no momento. Então, eu estou estressada no momento porque eu não estou tendo o equilíbrio emocional, espiritual, mental. Entende? Porque já teve vezes que as crianças estavam agitadas, acabou a água, né? Vem as demandas dela da escola, vem as demandas do trabalho. Caramba, eu tô tão em paz que eu tô aqui, ó, pontualmente organizando o que eu posso organizar, deixando pro lado o que eu não posso organizar no momento, daqui a pouco eu olho. Entende isso? Então, tudo bem você estar naquele momento de caos, tá? Isso não diz quem você é. Agora, cuidado. Porque se esse momento de caos está tendo uma durabilidade grande, você está sendo sim e não está se ligando. Está se auto-enganando. A reflexão sobre essa parte filosófica é: se sua identidade fosse tirada hoje, seu nome, sua profissão, suas conquistas, o que sobraria de você? Ou quem sobraria de você? Porque quando eu pergunto assim, por exemplo, vou dar exemplo de quem tá aqui. Quem é Anderson? Quem é Thalita? Quem é Jaque? Ah, Jaque é uma terapeuta, Jaque tem 2 filhos. Não, tá perguntando, eu tô falando sobre o que eu tenho. Eu tenho uma profissão que é ser terapeuta, eu tenho filhas, né? São 2 meninas. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o quê? Então, assim, a Jaque é bondosa. Ou a Jaque é irritada. Isso sou eu. Não é o que eu tenho ou as minhas conquistas. Porque se você tirar tudo, o que sobra? Isso é quem você é de fato, de verdade. Entende? Então, como aliar quem eu penso que sou para o que eu estou sendo? Primeiro de tudo, para de se mascarar. Se você identifica algo que você não gosta, não concorda em você mesmo, ao invés de você disfarçar, esconder, mascarar, vai em cima. Trabalha naquilo para você deixar de ser. Ao invés de mascarar. Porque isso não vai se sustentar e você vai passar vergonha. Eu vou passar vergonha. Entendeu? Então, como a gente começa isso? Sempre tá se observando de uma forma consciente. É o pensar o pensamento. A filosofia fala muito sobre isso. Parece papo de doido, mas não é não. Se você for parar e prestar atenção com cuidado, pensar o pensamento. Exemplo, chega um pensamento na minha cabeça. Eu sou insignificante no trabalho. Aquele exemplo do trabalho. Eu sou insignificante no trabalho. Beleza. Se esse pensamento de que eu sou insignificante no trabalho, tá? Ele é válido. Por que eu tô pensando que eu sou insignificante no trabalho? O que tá me levando a pensar que eu sou insignificante no trabalho? Isso é pensar o pensamento. Não é você pensar, aquela primeira instância de pensamento, você tomar como sendo real e praticar a ação em cima daquilo. Entende? Eu sou insignificante do trabalho. Se eu não pensar o meu pensamento, eu vou tomar esse pensamento como sendo real e vou começar a ficar com vergonha. Vou começar a ficar no cantinho, evitar falar com as pessoas, senão as pessoas vão saber que eu sou insignificante no trabalho. Quando que, na verdade, se vier esse pensamento, eu penso, será que eu sou insignificante no trabalho mesmo? Por que eu tô pensando nisso? O que tá me levando a pensar que eu sou insignificante no trabalho? Eu tô pensando o pensamento. Eu tô questionando o meu primeiro pensamento. Ah, é porque eu entrei agora. Tudo bem eu não saber. Eu entrei agora.
O não legal seria, depois de 6 meses, eu não saber nada do que eu tô trabalhando. Agora, poxa, eu entrei agora, tudo bem eu não saber. O que eu vou fazer? Aprender. Ponto. Acabou. Eu pensei o pensamento. Eu pensei sobre aquele pensamento primeiro que veio e não dei vazão a isso. E não dei razão a isso. Eu critiquei ele. Eu questionei ele. Entende isso? Como é que é administrar a mentalidade? É assim. Então você faz perguntas de confrontamento. Confrontação interna. É isso que a gente falou, esse exemplo aqui, na prática mesmo. E aí você vai fazendo esse questionamento interno, dia após dia. E abre espaço para as respostas. Abre espaço para a transformação. Porque não adianta você se confrontar e não fazer o que precisa ser feito. Então, eu acho que eu sou insignificante no trabalho. Veio esse pensamento. Tá, primeiro ponto. Primeiro pensamento. Confrontei esse primeiro pensamento. Eu pensei sobre o pensamento. Eu falei, por que eu tô achando que eu sou insignificante no trabalho? Eu não tomei aquele pensamento como sendo real e tomei a ação sobre aquilo e me afastei e me isolei. Eu confrontei. Perguntei, por que eu acho? Aí a resposta, eu tô achando que eu sou insignificante no trabalho porque eu não conheço nada, então não posso agregar nada. Beleza, é um fato. Eu entrei no trabalho agora, não conheço nada do trabalho. É fato. Não, ele tá certo. Agora, o que eu posso fazer para modificar? Aprender. Aprender o ofício. Quem pode me ensinar? Eu tô olhando aqui por cima, fulano, ciclano. Ou, olhei aqui, não conheço ninguém, chego para meu superior, minha superiora, eu não sei fazer isso, me ensina. Acabou. Entende? Isso é administrar o pensamento. Mas o pior e o triste é que a gente, o ser humano mesmo, tende a acatar o primeiro pensamento como se fosse uma verdade absoluta interna e a gente age conforme isso fosse verdade, não é. Isso é o exemplo interno que eu dei. Exemplo externo. A gente pensa coisas sobre pessoas e situações, a gente acata o primeiro pensamento. Caramba, a gente julga tanto por causa disso. Nunca percebeu, não? A gente julga tanto o outro por conta disso, porque a gente acatou o primeiro pensamento, a gente não confrontou o pensamento. Então, por exemplo, se eu tenho uma conhecida onde eu sempre sou boa com ela, aonde eu sempre ajudo, sempre tô com ela quando ela tá precisando de mim, exemplo, e tem um dia que ela passa e não fala comigo, me olha e não fala comigo. Falei, sacanagem, ridícula. Me viu e não falou comigo quando tá precisando pra me procurar. Cara, será que ela... Não tem quando a gente anda na rua, cara, a gente anda, olha as coisas, mas não tá vendo. Gente, acontece muito isso comigo. Eu falo sozinha, tá? Já começa por aí. Eu falo sozinha, às vezes eu tenho que me segurar, né? Porque às vezes eu realmente tô falando sozinha na rua, tô doida, assim, né? Tem que toda hora me policiar. Mas às vezes eu paro, eu ando e é num automático absurdo que eu não vejo ninguém. Será que não foi isso que aconteceu com a pessoa também? Então é você confrontar. Mas se você não confronta, e o primeiro pensamento que chega na tua cabeça você entende que é real, que é verdadeiro, ou você julga uma pessoa sem necessidade. E outra coisa, você se coloca numa posição de juiz. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para julgar alguém? Às vezes ela tá cheia de problema na cabeça, nem te viu. Ouviu sim, olhou pra mim. Não, olhou na direção em que você tá. Mas às vezes a mente dela tá em outro lugar. Tem outro lugar. E já aconteceu isso com você e comigo também. Então a gente sabe que pode ter acontecido com ela também. É tudo um exemplo. Mas vamos trazer esses exemplos pro dia a dia prático. Entendeu? Então a gente julga muito o outro. Vamos apertar o pé no freio. E a gente pergunta, quem eu sou para fazer isso? Quem eu acho que eu sou para fazer isso? Qual poder acha que eu tenho para fazer isso? Entende? E abrir espaço para transformação é algo altamente... É um ato de coragem. Porque não é fácil. A gente tá chegando o dia, ainda a gente não sabe o dia, tá? Mas a gente vai... O formato também, a gente tá estudando isso. Eu e a Bárbara tá aqui, tá me ajudando muito nisso, nesse pensar sobre isso, né? A gente vai fazer uma maratona, uma jornada de autoconhecimento. A gente vai imergir
em nós mesmos e aprender a se modificar na marra. Na marra mesmo. É conteúdo, atrás de conteúdo mesmo, exercício, é prática, é tá. A gente vai fazer isso. A gente vai abrir as inscrições, as vagas são limitadas, entendeu? Mas a gente vai estar firme nisso, entendeu? Mas não adianta a gente querer, porque tem uma janela grande entre o eu querer e o fazer. Então a gente tem que trabalhar naquilo que a gente sabe que precisa se modificar e trabalhar dia após dia para que haja verdadeiramente uma transformação nossa, para que a gente não precise botar uma máscara. A vida não é um baile de carnaval o tempo inteiro, é uma vez ao ano. É claro que, às vezes ou outra, a gente está triste, mas está num ambiente onde a gente não quer aparentar tristeza, a gente bota uma máscara da felicidade. Tudo bem. Às vezes a gente está irritada com alguma coisa, só que não convém a gente expor nossa irritabilidade, a gente bota uma máscara da calmaria. Tudo bem. Viver de máscara sufoca sua. Você não se mostra quem é de verdade. Até o dia que essa máscara é arrancada de você. Ou por você mesmo ou pelo outro. Aí vem a vergonha. Aí você vai culpar o outro. Porque o outro fez alguma coisa... Não. O outro só foi um agente do universo, de Deus, da natureza, para que a sua máscara venha cair. Se não fosse através do outro, seria pelo Beltrano. Se não fosse pelo Beltrano, seria pelo José. Seria pelo João. Seria pelo Joaquim. Seria pela Maria. Entendeu? Se a gente pensar de uma forma espiritualizada, Deus é justo. Se você não quer ser enganado, por que você está enganando alguém? Se você ficar chateada quando alguém te engana, por que você está se auto-enganando? Deus é um Deus de verdade. O pai da mentira a gente sabe quem é. Por que será que tem tanta prisão na tua vida? Por que será que você carrega tanta corrente? Por que será que a vida está sendo tão pesada? Por que será que a vida não anda? Por que será que você não está tendo conquista? Porque, olha, tudo é relacionado a gente. Ponto. Ponto. E eu tenho aqui vários posicionamentos sobre isso, de uma forma prática, como a gente pode fazer para ser de verdade. Precisa ter coragem para modificar aquilo que você não gosta em você. É importante a terapia. É importante. Quem quiser saber mais sobre terapia, como funciona a terapia no dia a dia, né? Aquela uma vez na semana, 50 minutos, falando só sobre o seu problema, o que a gente pode fazer de uma forma individualizada, direcionada para você, sobre seus questionamentos, sobre o seu ponto de vista, sobre as suas faltas, as suas necessidades, tudo relacionado a você. É algo libertador, porque você aprende a ser sincera com você, se desarmar, se jogar, se libertar. Entende isso? A terapia é importante demais. Antigamente tinha aquela máxima, eu sou maluca pra fazer terapia. Eu ria, quem falava isso, mas ria internamente. Mas ria também com coisa de deboche. Porque a maioria das vezes, a gente que faz terapia pra lidar com o outro que não faz. Já parou pra pensar nisso? É complicado. Porque quem acha que não precisa é o que mais precisa e tá trazendo tanto estrago na vida de quem tá tentando melhorar que... Meu Deus. Meu Deus. Então o que você tá deixando? Você tá deixando um rastro de destruição, mentira, enganação. Eu acho que eu sou, então eu sou. Ou você tá deixando um legado? Um legado de verdade, transformação, humildade, o querer se transformar, o querer se libertar, o querer fazer diferente. Aceite quem você é, mesmo quando você não concordar ou não gostar de alguma característica tua. Porque você se aceitando, você consegue modificar aquilo que você não gosta em você. Quando a gente fala se aceitar, não é passar pano para os seus defeitos, não é passar pano para os meus defeitos. E a gente entender que no momento atual eu estou assim, só que eu quero mudar. Então eu vou trabalhar nesse processo de transformação com muita paciência e calma. Sem passar pano, mas com muita paciência e calma, aonde eu vou respeitar o meu processo evolutivo. Entende? Então, isso tudo é se reconhecer.
é conhecer a sua essência. É a liberdade de ser quem você é verdadeiramente. Sem máscara, isso é libertador. Então a pergunta é: você está realmente disposta a parar de se enganar e ser quem realmente você é? Não aceitar no sentido de, eu sou assim mesmo, eu sou grossa, tenho pavio curto, quem quiser que aceite. Não, não é assim não, que ninguém é obrigado. Você vai ficar uma pessoa solitária, com solidão, sozinha, porque solidão e solitária é diferente, né? Mas você vai ficar na solitária, vamos estar na solitária da vida, né? Na solidão, sozinha, e você vai ter um pé no saco que ninguém vai conseguir te alcançar, ninguém vai conseguir ficar perto de você. Entendeu? Ninguém vai conseguir ficar perto de você. Olha a pergunta do José. Amei sua pergunta. Por que muitos de nós temos dificuldades de investir em terapia? Será porque desconhecemos os benefícios? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Porque quando o financeiro aperta, a gente nunca bota a terapia como uma prioridade. A gente sempre tira a terapia. Tá lá, quando eu tiver dinheiro eu faço de novo. Mas dá prioridade a coisas que não têm prioridade. Entende? Ou não faz um movimento de economizar de um lado para sobrar dinheiro para ir para terapia. Não faz isso. Deixa de comprar uma roupa nova. Não, porque eu preciso de uma roupa nova. Por que você precisa de uma roupa nova? Porque que adianta a roupa nova, o externo tá legal, o interno tá um sepulcro caiado. Tá uma angústia sem fim, cheia de defeitos, cheia de barulho interno. O que adianta? Aonde passa deixa rastro de destruição. Quando a gente tá bem com a gente mesmo, a gente bota um saco de batata, se acha lindo e vai embora. E esbanja alegria por onde passa. Esbanja motivação por onde passa. Sabe? Então realmente é. Porque as pessoas, infelizmente, ainda desconsideram os benefícios que são inúmeros da terapia. É verdade. Então, se você sente o conflito entre quem pensa que você é e o que você está sendo, me procura no privado. A gente pode conversar sobre isso, ver uma melhor forma de te ajudar, uma melhor forma de trazer você para um ambiente terapêutico mais imersivo, mais focado em você, especificamente, pontuar realmente onde está a sua dificuldade, te conduzir, de fato, sabe, a caminho da sua melhora, da sua transformação. A transformação é visível, é a olhos nus. Quem faz terapia, né, tem aqui pessoas que fazem terapia comigo, vê a olhos nus os benefícios, só que infelizmente poucas pessoas entendem isso. Mas eu não vou desistir. Toda sexta-feira eu tô aqui. Eu acho que isso é uma importância pública, porque depressão é sério. Ansiedade é sério, burnout é sério, tem gente se matando, matando os outros por conta disso, se implodindo e explodindo o outro por conta disso. Tem traumas de filho com pai, de pai com filho, de namorado, de mulher por conta disso. Então eu vou estar aqui toda sexta-feira, nem que tenha 1, nem que tenha 0, eu vou estar aqui. Quem quiser venha comigo nessa, porque é utilidade pública isso, gente. Isso é sério demais. Não tô aqui brincando de ser terapeuta, não. Até porque boa parte do que eu tô trazendo aqui eu estudei, mas outra grande parte são experiências que eu passei e superei. Então é possível. É difícil pra caramba? Muita coisa. Mas é possível. E eu vim aqui dizer não o quanto é difícil, mas o quanto é possível. E eu não vou desistir. Às vezes tem 10 pessoas, como foi semana passada. Às vezes tem 0, às vezes tem 3. Eu tô aqui. Eu tô aqui, fazendo esse movimento de conscientização. Sabe? Não vou desistir. Porque é necessário. A transformação que eu tive. Um dia eu vou vir para contar o meu depoimento. Vai ser a live sobre o meu depoimento. Vocês vão ver. A merda que eu tava inserida na minha vida. O mar de merda, o mar de lama onde eu me encontrava. Eu consegui sair. E eu não saí sozinha. Deus me ajudou.
Eu me atraquei com Deus, eu me agarrei com Deus. Eu falei, seja meu terapeuta, me ensina, me ajuda, me transforma. Sozinha eu não consigo. Mas eu fiz força. Sem força, fraca, vazia por dentro, sem perspectiva de vida. Minha mãe tá aqui, minha mãe sabe, não sei se ela ainda tá. Planejei me matar. Quando ela descobriu, ela falou assim, minha filha, que eu tava eu tava planejando me tacar de um lugar bem alto pra não só quebrar a perna, realmente pra matar mesmo. Ela usou uma frase pra mim que me quebrou, minha mãe me quebrou. Minha mãe falou assim, minha filha, se você fizesse isso, eu ia lá, juntar teus pedaços, né, porque ia ficar tudo espalhado, né, lugar alto, né, ia catar, cara, chego me emocionar assim, né, ia catar teus pedaços, eu ia te enterrar. Ah lá, estou aqui. Ai, disso eu não tô mentindo. Se eu tô falando a verdade, ela tá aqui. Eu ia catar seus pedaços, eu te enterrar e depois eu ia tirar minha vida, porque eu não ia aguentar conviver com isso de que minha filha tirou a própria vida. Tô mentindo, mãe? Então, vou te falar uma coisa, cara, tem que querer muito. E eu não tinha força. Eu não tinha apoio. Mas eu quis mudar. Minha mãe tá aqui. Quantas merdas eu já não fiz na minha vida. Minha mãe tá aqui. Mas eu lutei. Mesmo sem força, mesmo ferida, mesmo lanhada. Eu fui. E às vezes eu conseguia, às vezes não. E depois eu conseguia, e depois não. Agora, eu trago aqui não somente conhecimento que eu aprendi de psicanálise, que eu estudo muito. Filosofia, que eu estudo muito. Psicologia, que eu estudo muito. Mas a experiência de vida, de que dá pra modificar. Dá pra modificar. Dá sim. Você querer muito, dá. Só não desanimar, só não desistir. Vai ter vezes que você vai ter mais força, vai ter vezes que você vai ter menos força, mas dá. Então bora. Toda sexta-feira eu tô aqui. A gente tá preparando uma jornada incrível. Com passo a passo para você. Não tem erro esse passo a passo. Eu tô criando esse passo a passo com base nos meus conhecimentos que eu aprendi e na base das minhas experiências de como eu saí. E eu tô montando o material, estilo aulas. Então, assim, fica ligado que eu vou trazer mais informações sobre isso. Obrigada. Aí, ó, Bárbara. Obrigada, Jaque. Como sempre, ótima live. Terapia é vida. Terapia é vida. Terapia é vida de verdade, porque tem gente que tá sobrevivendo. Terapia é vida mesmo, é você viver com liberdade, com confiança, com alegria, com leveza. É porque você se torna melhor do que ninguém, não. É porque você tá se tornando uma versão melhor de si mesmo. Isso é fato. Então, obrigada por vocês estarem aqui, tá bom? Ó, beijo, beijo, beijo.